E aí, pessoal, tudo bem? Vim gravar rapidinho aqui uma história, na verdade, uma história muito interessante, ainda mais eu sendo profissional de educação física, né, amante de tudo quanto é tipo de esporte, tudo quanto é tipo de movimento humano, né, tudo quanto é tipo de superação. Uma história muito interessante que pode muito ajudar muita gente, né? Muita gente se preocupa muito com o que outras pessoas falam, com as informações e coletar informações para realizar seus projetos, mas às vezes, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é melhor a gente saber pouco, né? É muito interessante, por exemplo, como que a coruja é tida como símbolo de sabedoria pelos antigos. Por quê? Porque a coruja, mesmo no escuro, ela voa, ela consegue enxergar além daquilo. Então, às vezes é melhor a gente fazer um voo às cegas, né, seguir em frente às cegas, do que ter muita informação. Muita informação, na verdade, pode atrapalhar. Tá? O mínimo de informações possíveis, um objetivo e seguir em frente. E aí, como exemplo, a gente tem diversos casos, mas tem um caso muito interessante de 1983 ou 1986, de um pastor que participou de uma ultramaratona. Pastor de ovelhas Cliff Young. Ele pastor e fazendeiro, né? E ele pastoreava suas ovelhas, do seu gado em geral, não com cavalos, ele não tinha, então era a pé. E muitas vezes esse pastor ficava noites acordado, correndo atrás das ovelhas, dos animais, né? Porque se espalhavam, ele era fazendeiro também. E um belo dia ele se inscreveu para uma prova, para uma competição, uma ultramaratona de Sydney a Melbourne, na Austrália. Tá? E essa ultramaratona durava, se não me engano, 7 dias, 8 dias, 800 quilômetros, um percurso dificílimo. Muitos dos relatos que existem é de que essa é a mais difícil ultramaratona que existe, até alguns anos atrás. Claro, hoje em dia tem uma infinidade de ultramaratonas, virou moda, todo mundo quer participar de uma ultramaratona, treina para isso. E é muito interessante que quando ele foi se inscrever, quando eu fui participar, olharam para ele e, você vai participar assim de galocha? Com aquelas botas quase até o joelho, para pisar em local com charco, com lama, né? Em meio a fezes de animais, urina, aquela coisa toda. Você vai participar assim, sem equipamento, enquanto os outros atletas já estavam com equipamento? Ele falou, sim, eu vou participar, qual o problema? Eu quero curtir, quero participar, quero completar. E ele não conhecia muito do que era uma outra maratona. Deu-se a largada, todo mundo saiu desesperadamente, loucamente, naquele pique. E ele foi com aquele passinho quase que andando, um trote bem leve. Foi, aquele passinho devagarinho. E o pessoal foi tocando. Em determinado momento, o pessoal parou para dormir. Ele não sabia que deveria se parar para dormir. A organização da prova, para a organização da prova, ele passou desapercebido. Ele conhecia poucos detalhes e continuou. Enfim, no final das contas, ele conseguiu bater o recorde da prova, completando a prova, né? Com um recorde de 9 horas a menos do que era a prova normalmente. Então, no total de horas dele, ele fez a prova 9 horas mais rápido do que o grande atleta da época que tinha estabelecido o recorde, ou a marca, na verdade, da prova. Né? Por quê? Porque ele não conhecia muito. Quando foram perguntar, mas o que houve? Por que você não parou para dormir, para descansar? Ele falou assim, eu já estou acostumado mesmo a não dormir, correndo atrás das minhas ovelhas, do meu gado, né? E eu não sabia também que eu poderia parar para dormir, para me alimentar e para dormir à noite. Então, enquanto todos os outros atletas estavam dormindo, ele, com aquele passinho simples dele, ele conseguiu vencer. E a cada dia que passava, durante a competição, desde a largada, enquanto as pessoas saíam desesperadas, ele naquele passinho ia tirando diferença, até o momento que ele chegou e conseguiu completar a prova dele, né? Ele recebeu o cheque, na época, se não me engano, de $10 mil, e dividiu com as pessoas. Participou de outras ultramaratonas, sempre com a simplicidade dele, sem equipamento, né, com as botas de galocha, tudo isso. Ele teve uma que foi a Mitsubishi, ele pegou a Mitsubishi, entregou a chave para outra pessoa. Ele não se via no direito de receber aqueles prêmios, ele estava ali para participar, puramente por lazer, né? Então, esse é o exemplo, essa história de hoje, né, muito interessante, de que muitas vezes a gente deve seguir em frente. Ter um objetivo na cabeça, seja qual for a área, e seguir em frente sem dar ouvido aos outros, né, sem ouvir o que os outros falam, sem pegar tantas informações quanto se acha necessário, né? Então, tá bom, galera? Então é isso aí, vamos tocar em frente, olhar, foco lá no nosso norte, no nosso objetivo, seguir em frente, tapar os ouvidos, ignorar tudo que os outros falam, não olhar para trás, só em frente, beleza? Valeu, um abraço.